Dentro da concepção, então, de volta às fontes, de volta aos padres da igreja e também da autoescolástica, nós vamos para Roma. Em Roma, lá em Tübingen, na Alemanha, nós temos esse fervor da alteração da teologia católica. Mas em Roma, nós temos assim uma certa engessamento. A teologia em Roma, ela está ainda parada, ela ainda não recebeu um renovo, ela ainda não recebeu uma energia para poder se adaptar à modernidade, porque a modernidade ela começa lá com o iluminismo e vem subindo, né, o renascimento, e vem como um trator de esteira, quebrando tudo, né? Porque no começo, né, na Idade Média, principalmente na tardia, nós temos aquelas dificuldades de que falou, acabou, ninguém discutia, ninguém questionava, todo mundo em silêncio, os livros que vinham questionar eram destruídos, as questões da doutrina eram inquestionáveis, a primazia papal, né, do clero católico, da igreja, era muito forte, então não havia um debate. O Lutero ele vai romper essa barreira, né? E junto com Lutero, outros reformadores já vão também gritar em voz alta a necessidade de uma reforma dentro da igreja, como também os grupos que saíram, que dividiram, no caso a reforma protestante, os calvinistas, Calvino, Zwinglio, o Lutero, são situações que vão crescer. Depois tem a igreja anglicana, a Inglaterra, os reformadores. A igreja está fervilhando, porque há uma necessidade de uma reforma. Dentro da própria igreja, as ordens também pedem esta reforma, né? Essa mudança, né? E a mudança não é da noite para o dia, ela vem crescendo, desde Jerônimo, John Hus, e vem crescendo. O ápice dela chega na famosa Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, quando ele coloca as 25 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E aí acontece, dentro dessa mudança, né, a Alemanha está trabalhando, né, para uma mudança na teologia, construindo diálogo entre as mudanças e também fundamentar a teologia e não perder a fé. Só que em Roma, essa energia ainda não chegou. E aí alguns teólogos, né, pensadores, lamentam, porque lá em Roma reside os estudos mortos, né? Mas nem tudo está perdido. Tem um pensador chamado J.B. Ross, ele vai dizer que está morto a teologia, mas e também diz que não tem ninguém na comissão de arqueologia, arqueologia pontifícia, que tem uma novidade, que traz uma novidade, e aí que ele vai falar, só que existe nesse panorama árido, né, nessa terra seca, né, sem alterações, sem mudanças, parece que está tudo morto, parece um vale, né, de osso seco, né? Mas aí surge uma luz no fundo do túnel. E qual é essa luz no fundo do túnel? O Colégio Romano desponta como um oásis em pleno deserto. Por que o Colégio Romano desponta como um oásis? Porque vários professores, como Passalia, Franzelini, eles começam a estudar, se aprofundar em estudos sérios, né? Dos pais da igreja, dos padres, utilizando as línguas antigas. Então eles voltam às fontes, voltam à língua antiga. Por que volta à língua antiga? Porque eles querem saber a base, querem saber o real, o que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer naquele momento. Então ele acaba servindo da crítica textual
dos monumentos, aproveitando a descoberta da arqueologia. Então passa a ter um relacionamento com a escola histórica alemã, ou seja, então aquele oásis em Roma, na Terra Seca, que volta às línguas antigas. Com essa procura, eles acabam fazendo um link com a escola histórica alemã, a escola romana, né? O colégio romano. E agora a Universidade de Tübingen, elas emergem, né? É como sair das profundezas, uma escuridão que ninguém, que está todo mundo numa escuridão. Ninguém quer acender a sua luz de pensamento, ninguém quer botar uma ideia nova na mesa. Então parece que nós estamos numa escuridão. Mas tanto o Colégio de Roma, a Escola de Roma, como Tübingen, eles emergem dessa escuridão. Por que eles emergem? Emergem como exemplo, como referência. E esse exemplo não é um exemplo qualquer, ele é significativo, né? Um exemplo de esforço, de renovação, essa renovação empreendedora dos pensadores. E esse empreendedorismo deles não é numa linha somente, mas é em várias linhas teológicas, de várias instâncias teológicas. Eles vão trabalhar todo um panorama. É interessante essa mudança da teologia católica, porque ela não muda para agradar a igreja vitoriana, mas ela muda para se estabelecer, para se fundamentar, para fechar as brechas para qualquer inimigo externo que venha tentar desconstruí-la, como aconteceu já no Renascimento. Não tem. Ela tenta ser reconstruída agora sem nenhuma brecha. E para fazer isso, ela volta às línguas antigas e se liga com a escola de Tübingen. Essas duas escolas emergem, então, com exemplos significativos, né? Elas apresentam alguns pontos em comum, né? As duas escolas acabam apresentando, tem as suas ideias distintas, mas essas ideias distintas acabam se fundindo no mesmo pensamento, né? Por exemplo, elas realizam estudos positivos, estudos críticos e estudos históricos. Então, 3 pontos: positivo, crítico e histórico. Isso elas andam de mão dada. Porque não tem como você reconstruir, eliminando os erros do passado, sem se embasar nesse ponto, que é o positivo, crítico e histórico, né? Aproveite das descobertas teológicas. Então, tenha ao encontro do pensamento moderno. A crítica bíblica, a ciência da religião e a história dos dogmas questionam princípios da teologia reinante. Então essas questões passam a questionar a teologia reinante, que era a teologia moderna, os pensamentos modernos, né? Como Kant, e começa lá e vai subindo. Schleiermacher com a teologia liberal, né? Transformando os escritos sagrados em escritos históricos somente, que aí tem como comprovar cientificamente. E aí acontece, a nova postura ela vai fundar sobre história comparada ao considerar o desenvolvimento do pensamento e ao pôr em xeque a concepção fixista da escritura, a visão monolítica do dogma, com sua verdade absoluta. Então, ou seja, são duas coisas muito interessantes dentro dessa visão crítica, tá? Crítica bíblica, crítica da ciência da religião e da história dos dogmas, tá? Por que é interessante? Porque eles vão trabalhar 2 questões. Primeiro, a concepção fixista da escritura e a visão monolítica, uma visão única, né, do dogma. Então todo mundo tem que sentar e debater. O fixismo, o que era? Era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII, que propunha na biologia que todas as espécies foram criadas tal como são por poder divino. Então, aquela fixação, não pode mudar isso. Não, vamos analisar, avaliar. Por quê? Porque tinha a teoria da evolução. Então, ou seja, vamos sentar e vamos analisar de outro ângulo. Vamos trabalhar essas questões. Então, a questão fixista da criação e da escritura e a visão monolítica dos dogmas
sofreram mudanças, por quê? Para construir uma teologia sem brecha, onde o inimigo externo venha para desconstruir, precisou voltar à crítica, precisou avaliar a visão monolítica dos dogmas e a questão fixista da Escritura. Pessoal, essa é a quarta parte da sexta aula. Foi bom estar com vocês. Um abraço, até a próxima aula.